Oi, prof. Bom dia, Evelyn. Tudo bem? Tudo, prof. Bom dia, Alcides. Bom dia. Bom Bom dia, dia, Maria. Tudo bem? tudo e Oi, você? Maria. Oi, Tudo Evelyn. bem. Que bom. Camille. Bom dia, Ana. Bom dia, Camille. Bom dia, prof. Bom dia. Uhum. Bom dia, Gabriel. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bom. Ô, prof, eu esqueci de te mandar foto da tarefa. Eu posso te mostrar aqui? Mostra, depois você me envia, tá? Tá bom. Calma aí que eu vou lhe pegar, tá? Espera. Tá. Oi, Gustavo. A Isa não entrou na aula hoje? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ô, Ela, prof, eu vou... ela entrou na segunda-feira, Camille. Fala, Corbari. eu posso mostrar então a tarefa? Pode. Depois você tira uma foto e me manda. Tá bom. Aham. Beleza. Tá bom. Pessoal, ai, que bom ver a carinha. Vocês não me mostram a carinha de vocês? Eu fico com saudade. Então, vamos lá fazer a nossa correção, porque essa aula passa muito, muito rápida. E hoje, nós vamos finalizar essa unidade sobre expressões algébricas, ok? Então, deixa eu pegar a nossa atividade, que eu não abri ainda. Quem teve dificuldade para fazer essa tarefa? Conseguiu, Malu, depois ontem? Que a gente conversou? Não, prof, não consegui e eu fiquei revoltada por causa disso, porque eu não consegui fazer, tive muita dificuldade. Deixa eu te Eu falar. não entendi nada daquela tarefa. Eu fiquei muito, Eu meu não. Deus, que... Gente, é porque vocês têm que ler com muita calma. O exercício era só substituir o valor das letras que tinham lá. E substituir pelo quê? Pela sequência que ele estava pedindo, pela posição, né? Pelo seu AN ali que ele estava trazendo. Malu, ontem a prof não conseguiu te responder porque chegou uma visita aqui, sabe, assim, de uma hora para outra, e daí eu só fui ver sua Problema, prof. bem aquela hora que eu te respondi, e depois, logo depois, eu começava o curso, daí foi muito corrido, tá bom? Mas desculpa, Tá bom, não tem problema não, prof, eu entendo. tá? Então vamos lá, vamos ver o que estava de tão difícil aqui. Os números figurados são sequências numéricas que podem ser associadas à quantidade de pontos em uma disposição geométrica. Uma sequência de números figurados bastante conhecida é a dos números quadrados, definida por 1, 4, 9, 16. Também existem os números triangulares e os pentagonais. Veja como eles são formados. Gente, ó, esses números figurados quadrados aqui, ó, números quadrados, tem uma referência para nós. São os números quadrados perfeitos. Ou seja, são aqueles números que têm raiz quadrada exata. Então, ó, qual a raiz quadrada de 1? 1. Qual a raiz quadrada de 4? 2, porque o lado do meu quadradinho tem 2 pontinhos.
Qual a raiz quadrada de 9? 3, ó. Quantos pontinhos eu tenho no lado desse meu quadrado? 1, 2, 3. Qual a raiz quadrada de 16? 4. Olha quantos pontinhos tem no meu quadrado do lado. 1, 2, 3, 4. Então, a próxima sequência vai ter quantos pontinhos? Qual que é o próximo quadrado perfeito que a gente tem? Ó, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Quem que é o próximo termo da sequência? 5 vezes 5? 5 vezes 5. Então, o meu próximo quadradinho vai ter quantas bolinhas? 25. 25, exatamente. E a próxima? 6 vezes 6, que vai ser 36, e assim por diante. Então, esse é quando a gente fala dos números quadrados, tá bom? Agora, vamos lá nos triangulares, números triangulares. A base, a primeira base aqui, primeiro eu tenho um pontinho, certo? Um pontinho somou mais quantos pontinhos? Mais 2. Então, eu fiquei com 3 pontinhos. Agora, no meu próxima sequência, eu tinha 3 pontinhos, somou quanto? Mais 3. Na minha quarta sequência, eu somei mais quantos pontinhos? Mais 4. Na quinta sequência aqui, eu vou somar quantos pontinhos? Somei 2, que é o segundo número, somei 3, somei 4. Na quinta, eu vou somar quantos pontinhos? 5. 5. E na próxima? 6. E na próxima? 7. E assim por diante, determinando a quantidade de pontinhos que vai ter na formação de cada triângulo que eu tenho. Entendeu a lógica? Agora lá, nos números pentagonais, pensa comigo, eu tenho um pontinho, daí para a segunda figura eu tenho quantos pontinhos? Eu tenho 5. Aumentou quanto? Aumentou 4. Para a próxima figura, então daqui para cá, 4 pontinhos. Vamos ver se a gente consegue descobrir a lógica aqui. Então, eu tinha 5 pontinhos, aumentou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumentou 7, certo? Agora, desse para esse, aumentou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aumentou 10 pontinhos. Então, o que está acontecendo aqui de uma sequência para outra? Aumentou quanto? Desse para esse. Ó, a gente pode olhar a base também. Ó, tinha um pontinho, nessa tinha 3 pontinhos, nessa tem 2, nessa tem 3, nessa tem 4. Então, a minha próxima sequência vai ter quantos pontinhos na base? Vai ter 5. Aí, você tem que completar os pontinhos para fazer o pentágono regular. Então, se tem 4, se tem 5 aqui, vai ter que ter 5 aqui, 5 de lado, 5 aqui e 5 aqui. Então, vai aumentar para quantos pontinhos? Quanto que nós vamos ter? 13. Então, está aumentando aqui, ó, de 3 em 3 pontinhos. Então, você tem que fazer a análise ali desse sistema. O que acontece na sua imagem? Então, agora, vamos ver aqui. Deixa eu apagar essas baguncinhas que eu fiz aí. Tem alguém chamando, né? Agora que eu ouvi. Peraí. Quem será? Gabriel Leite. Agora diz assim: represente ao lado a próxima figura da sequência dos números triangulares. Quantos pontos ele vai possuir? Então, olha, se aqui na minha base tem quantos pontinhos? Ó, o primeiro tem 1, 2, 3, 4. O próximo vai ter que ter quantos pontinhos na base? 5? 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora aqui vai ter que ter 2. Aqui eu vou ter que ter 2, 3. Aqui eu vou ter que ter 2, 3, 4, porque é o mesmo tanto de bolinhas da base, tá? Ó, tem 4 aqui, tem 4 aqui. E aqui eu vou ter que ter quanto? Opa, não vai bolinha ali. Deixa eu apagar. Tinha que ter colocado as minhas bolinhas mais pertinho para ficar bonitinho. Isso aqui não vai. Isso.
Então, aqui vai ser 1, 3, 4, 5. Mais ou menos isso. É claro que o da prof tá torto aqui, né? Então, nossa figura vai ter quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bolinhas. Certo? Então, aqui vai ser 15 pontos. Nem precisava ter feito tudo isso, ó. Porque aqui não aumentou 3? Era 6, tinha 3, aumentou 3, foi para 6. Aqui aumentou 4, era 6, foi para 10. Se eu tenho 10 e aumenta 5, vai dar quanto? 15 pontinhos. Certo? Aqui vocês, com a régua, gente, conseguem fazer bem retinho lá no caderninho de vocês. Beleza? Agora vamos lá. Aí nós temos o exercício, a letra B, que diz o seguinte. Com a fórmula Tn igual a n vezes n mais 1 dividido por 2, determinamos um número triangular, sendo n a posição que ele ocupa na sequência. Para determinar o sexto número triangular, por exemplo, substituímos n por 6, porque eu quero sexta posição. Então, eu vou pegar lá 6, que é o n, ó. Onde tem n, eu coloco 6, ó. Tá bom? Mais 1 e tal. E aí, resolve. Usando essa fórmula, determine o sétimo e o oitavo número triangular. Vou fazer aqui. Então, ali, primeiro pontinho. Então, Tn, número triangular, vai ser igual a n vezes n mais 1, dividido por 2. Então, eu quero... Qual T que eu quero? Eu quero T 7. Então, 7 vezes 7 mais 1, dividido por 2. 7 vezes 7 mais 1, 8, dividido por 2. O 8 e o 2 dá para simplificar, fica 1 e fica 4. 7 vezes 8, quanto que é 7 vezes 8? 28 pontos. Pronto. Era desse jeito que tinha que fazer, Maria. Lembra que eu mandei para você o áudio? Lembro, prof. É que eu não entendi direito, assim, tipo, eu tentei fazer, mas eu não consegui. Gente, vocês têm que aprender a fazer isso aqui. Eu escutei o áudio de vocês outro dia. Infelizmente, vocês não vão resolver mais nada na matemática sem não fazer isso aqui. Tá bom? Para o pessoal que ficou lá me imitando e fazendo gracinha e falando abobrinha. Isso aqui, gente, é para o resto da vida de vocês. Então, é chato, é não sei o quê, mas não tem escapatória, tá bom? Dentro da matemática, a partir de agora, vocês sempre vão estar voltando à questão algébrica. No 8º ano, isso aqui vai piorar muito. Piorar não, né? Vão aprender muito mais, vamos dizer assim. E coisas bem mais elaboradas do que isso aqui. Então, tem que se esforçar e tem que fazer, beleza? Agora vamos lá. Então, agora nós queremos quem? O T8. O que eu vou fazer? No lugar do meu N, eu vou colocar quem? Eu vou substituir. Isso aqui é só uma formulazinha de substituição. Você nem tem que descobrir o valor do T, do N. Você já tem o N. É muito mais complicado você fazer o inverso. Então, como você já tem o N, você tem a fórmula, é só fazer a substituição. Então, no lugar do N vai o nosso 8. 8 é igual a 8. 8 vezes 8 mais 1, dividido por 2. Então, dando sequência aqui, o nosso T8 é igual a 8 vezes 8 mais 1 é 9, dividido por 2. Esse 8 dá para dividir por 2, não dá? Como a gente tem uma multiplicação, eu posso cancelar. Então, aqui vai ficar 1 e aqui fica 4. Agora, 4 vezes 9, 36 pontos. Pronto. Resolvemos a letra B. Agora, na letra C. Na sequência dos números quadrados, a figura que tem 36 pontos ocupa qual posição? Vamos voltar ali, ó. Nós falamos deles. Primeira posição tem 1 pontinho. Segunda posição tem 4 pontinhos. Terceira, 3 vezes 3, 9 pontinhos. Quarta posição, 4 vezes 4, 16 pontinhos. Quinta posição, vai ser o quê? 5 vezes 5, que vai dar quanto? 25 pontinhos.
E na sexta posição, que é o que a gente está querendo descobrir, vai ser o quê? 6 vezes 6, que são quantos pontinhos? 36. Então, qual é a posição do quadrado que eu vou conseguir quando eu tiver 36 pontinhos? Qual é a resposta? Maria? Pessoal, vocês estão aí ainda? Sim, prof. Então, gente, vai ser o quê? Vai ser a sexta posição, ou seja, a raiz quadrada de 36. Porque é a sequência de quadrados perfeitos, como a prof falou para vocês. Então, a raiz de 36 é 6. Então, nós vamos ter lá a sexta posição. Certo? Aqui, deixa eu colocar aqui. T7 vai ser igual a 28 pontos. E T8 igual a 36 pontos. Agora ali, use a fórmula, agora é dos números pentagonais, tá? Use a fórmula Pn igual a n vezes 3n menos 1 dividido por 2, para determinar a quantidade de pontos da figura que ocupa a 10ª posição na sequência dos números pentagonais. Então, qual que é o meu n? Meu n é o 10, porque eu quero a 10ª posição. Então, eu vou pegar a minha formulazinha, que diz lá assim, Pn igual a n vezes 3n menos 1 dividido por 2. Qual que é o P que eu quero? O P10, que vai ser igual. Quem é o n? 10. 10 vezes 3 vezes o 10. Lembra que entre um número e uma letra sempre tem uma multiplicação. Menos 1. Dividido por quem? Dividido por 2. Então, o P10 vai ser igual a 10 vezes 3 vezes 10, 30. 30 menos 1, 29 dividido por 2. O 10 e o 2 são o quê? São divisíveis, certo? Ou se vocês preferirem, vou fazer assim, 10 vezes 29, 290. 290 dividido por 2. Metade de 290 é quanto, gente? 145. Então, o meu P10, quando eu falar de número pentagonal, vai ter o quê? 145 pontos. Pronto. Determinamos todos os nossos valores. Quinze, 14. Tudo bem? Sim, prof. Tem alguém copiando? Conseguiu acertar, Gabriel? Eu consegui acertar só a A, prof. Ah, é? Uhum. Posso mudar, gente? Tem alguém copiando ainda? Acho que pode mudar, prof. Posso? Então tá. Ninguém fala? Maria, tá copiando? Já copiou? Já copiei, prof. Beleza. Então, agora nós vamos lá na página, ó, 128 e 129 da nossa apostila, beleza? Então, peguem lá a apostilinha de vocês, página 128 e 129. Entendeu, Maria, o processo agora? Sim, prof. Então, sempre que tiver uma formulazinha, vocês têm que fazer o quê? E você tem um número, é só substituir no valor da tua incógnita. No caso ali, eram os N's, né? Então, você só substitui o valor do N que você tem para poder determinar. E aí, é só resolver a expressão numérica que é montada a partir dessa substituição. Porque depois que a gente substitui, a gente cai o quê? Numa expressão numérica simples, né? Que só tem multiplicação, divisão, adição e subtração. Então, isso vocês já sabem fazer já faz um tempinho. Então, o detalhe é só mesmo a interpretação de vocês, que é bem complicada, gente. Tem que melhorar bastante isso. Ler mais que 1, 2, 3 vezes o exercício, tá bom?
Então, vamos fazer essas 2 páginas aqui para a gente encerrar a nossa aula. Vou fazer a leitura desse texto que é bem legal, tá? Que é sobre a álgebra. Conexões. A álgebra. A álgebra é o ramo da matemática que estuda as operações entre números e a resolução de equações. Alguns estudiosos acreditam que esse ramo de estudo é tão antigo quanto a escrita. Sua origem, muito provavelmente, ocorreu na Babilônia, porém surgiu quase ao mesmo tempo no Egito. Lembra que nós conversamos a respeito disso no início das nossas aulas sobre álgebra? Traços dessas álgebras são encontrados nas tábuas de argila, Babilônia, e no papiro de Hind, que é do Egito. Documentos que datam de aproximadamente 1650 anos antes de Cristo, nos quais pode ser observados problemas matemáticos que lidam com a resolução de equações. Então, aqui nós temos o papiro de Hind, e aqui nós temos uma tábua de argila dos babilônicos. Eu não entendo nada do que está escrito aqui. Gente, era muito diferente, né? Olha a escrita deles. Então, vamos lá. A álgebra, desenvolvida por babilônios e egípcios, era toda escrita sem abreviação ou símbolos específicos. Esse modo de escrita se estendeu até aproximadamente 250 anos depois de Cristo, quando o matemático grego Diofante de Alexandria introduziu algumas abreviações na escrita de equações. Diofante escreveu 3 trabalhos, sendo aritmética o principal deles, o qual se acredita ser o primeiro registro do uso de uma letra para representar uma incógnita em uma equação. Alguns séculos depois, o matemático e astrônomo Mohamed Musa Al-Khwarizmi, a prof não sabe ler isso aqui direito, tá? Escreveu o livro Isab al-Jabr wal-Muqabalah, deve ser isso, cujo título deu origem ao termo algébrico. O livro de Al-Khwarizmi apresenta certos retrocessos em relação à obra de Diofante, sendo um deles o fato de ser todo expresso por palavras. Inclusive, os números são escritos com palavras em vez de símbolos. Então, em vez de usar o algarismo, ele escreveu 7. Porém, a álgebra de Al-Khwarizmi está mais próximo da álgebra atual do que a obra de Diofante. O uso de símbolos específicos na escrita da álgebra, como começou a ser caracterizada nas obras do matemático francês François Viette, em 1540 a 1603, que foi a época que ele viveu, cujo trabalho mais importante foi In Art Analytical Isagoge, de 1591. Os símbolos usados atualmente, em que se empregam as últimas letras do nosso alfabeto, né, para representar as incógnitas, foi introduzido por René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, em 1637. Aqui, evolução da escrita algébrica. A necessidade de uma notação adequada é fundamental no desenvolvimento de qualquer ramo da matemática. Porém, não é simples chegar a tal notação. A escrita algébrica, como conhecemos hoje, teve grande contribuição de René Descartes, que aprimorou os símbolos da álgebra. Observe uma mesma equação apresentada de acordo com a notação usada por alguns matemáticos. Então, aqui nós temos John Miller, 1436-1476. 3, nem vou ler isso aqui, tá, gente? Então, ele representou dessa forma, ele escreveu, né, a equação. No ano de 1494, Luca Pacioli também usava aqui, uma escrita para representar a equação. Em 1585, Simon Stevin usou já uma representação o quê? Numérica. Em 1591, François Viette fez o quê? Usou, misturando as duas coisas, algumas palavras abreviadas, né? Mas
com número junto. Então, ele juntou as duas questões. Tudo isso aqui, gente, está representando essa mesma equação. E o René Descartes, em 1637, usou a nossa expressão algébrica que a gente conhece hoje. Então, essa mesma expressão que cada um deles veio representando nesse período de tempo, corresponde ao quê? A 3x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Olha como ficou muito mais simples a leitura da equação que está sendo representada, certo? Então, aqui nós temos uma imagem de René Descartes, que diz assim: o desenvolvimento da álgebra pode ser caracterizado em 3 estágios. O da álgebra retórica, no qual não havia o uso de abreviações ou símbolos específicos. O da álgebra sincopada, em que havia o uso de algumas abreviações. E o da álgebra simbólica, no qual predomina o uso de símbolos específicos, que foi, né, apadrinhada, vamos dizer assim, por René Descartes, que é a que a gente usa hoje, que é a álgebra simbólica, beleza? Gente, essas 3 questõezinhas aqui, ó, segundo o texto, onde se originou a álgebra? Quem lembra? Onde que se originou a álgebra? Babilônia, ali diz? Na Babilônia e, ao mesmo tempo, no Egito, né? Isso mesmo. Quais foram os estágios de desenvolvimento da álgebra? Quais foram? Aqui a gente tem aqui no quadrinho, ó. Álgebra retórica, álgebra sincopada, que é aquela que usava letras e algumas abreviações, e a álgebra simbólica, que é a que a gente tem, a mais atual, né? Então, essas são as 3 fases que passou o desenvolvimento da álgebra. Escreva uma equação sem usar abreviações. Essa aqui não vamos fazer, é para vocês escreverem ela só escrito mesmo, sem colocar nenhuma abreviação ou representação simbólica. Mas essa aí a gente não precisa fazer ela, porque é uma expressão, como que diz assim, é uma resposta pessoal de cada um de vocês, beleza? Gente, então eu acho interessante a gente conhecer um pouquinho, né, dessa história, para vocês verem que não é uma coisa recente. Pensa, 1.600 anos antes de Cristo. Olha ali, ó. 1.650 anos aproximadamente antes de Cristo. Então, essa busca do homem pelo conhecimento, ela é muito antiga. Então, a matemática desenvolveu essa questão algébrica praticamente, como diz o texto ali, junto com a linguagem. Acreditas? Nós, hoje em dia, temos tudo muito já resumidinho. A gente já tem tudo meio que pronto. Partindo disso que a gente tem, que nós temos que fazer outras descobertas, né? Então, imagine se nós tivéssemos que fazer todas essas descobertas, todos esses processos que foram feitos até agora. Como seria muito mais difícil. Então, é importante conhecer para a gente analisar essa evolução e verificar que hoje nós somos privilegiados por ter pessoas iluminadas e inteligentes como Descartes, como Viette, como o Alcavarisme e outros grandes, Bhaskaras, Tales e outros grandes personagens da história, né, dentro da matemática, que foram facilitando o nosso trabalho. Hoje a gente só reproduz. O que vocês estão aprendendo é uma reprodução do que já é desenvolvido. Então, é bem interessante a gente analisar esta questão, ok? Então, voltando lá no nosso slide, eu tenho uma mensagem para vocês e uma tarefinha. Então, aqui. Tarefinha, gente, para finalizar o módulo, essa primeira unidade aí. Tarefa página 130 e 131. Não esqueçam, é para segunda-feira, tá? E a mensagem do dia hoje é: nunca duvide de todas as coisas boas que existem em você. Sempre procure, gente, valorizar e mostrar para os outros aquilo que você tem de bom, o que há de melhor em você, beleza? Com certeza você vai ter bons frutos com isso. Galerinha, bom final de semana. Até segunda-feira. Deus abençoe vocês e até lá. Beijos. Tchau. Tchau. Qualquer dúvida, a prof está à disposição no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Beijo. Vou mandar a tarefa no grupo.